A volta às aulas. Vamos entender melhor sobre isso, a opinião aí da PUESP e da presidente Bebel. Pode soltar. Se o ano de 2020 terminou com a boa notícia da aprovação do Fundeb, o ano de 2021 começa sob a ameaça do retorno às aulas presenciais sem a vacina e sem condições mínimas de segurança. Desde o ano passado, a PUESP vem lutando para garantir condições seguras de trabalho para todos os alunos e profissionais da educação. Encomendou estudos sobre a situação das escolas e se manifestou em vários momentos contra um retorno às aulas que colocasse em risco a vida de todos os envolvidos. A questão da aula presencial nesse momento, ela bate numa questão de princípio para nós, né? E um princípio fundamental, que é em defesa da vida. Em defesa da vida, não tem como ir para as aulas, porque desde o dia 23 de março, quando as escolas foram fechadas, eu não vi, e ninguém viu, nenhum calendário de reformas, né, que fosse para recepcionar os alunos no pós-pandemia. Por quê? Porque a conformação das salas de aula, ou seja, a entrada dos alunos, a volta dos alunos, não poderia ser da mesma forma como era anteriormente. Não vai poder, nunca mais nós vamos poder falar em classes de 40 alunos, né? Há mais de 1.000 salas de aula, nós fizemos uma pesquisa, tem mais de 1.000 salas de aula, isso foi o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Vamos olhar a estrutura das escolas. Está pronta todo mundo está pronto, ela está pronta para recepcionar os alunos, ainda que em uma queda em um número menor ou não. E o que a pesquisa aponta, né? Primeiro, 1.000 salas de aulas não tem condições nenhuma de funcionamento. Por quê? Porque essas salas de aulas, elas são improvisadas, foram improvisadas, foram salas de aulas, foram bibliotecas. Então, ela não tem arejamento, não tem iluminação e não tem circulação. São 3 elementos básicos aí para você trabalhar com o ambiente sanitário. Porém, o próprio tamanho das salas não vai permitir esse distanciamento de 1,5 metro. 82% das escolas, elas não têm mais que 2 banheiros, né? Então, imagina a fila que vai se formar. Não tem pátio, 11% delas não tem pátio. Só que não é só isso, né? Vai ter o transporte, vai ter a equipe que vai trabalhar na escola, vai ter higienização, depois que terminar toda a aula, vai higienizar, né? Os banheiros, vai ter toda hora alguém lá limpando o banheiro e vai ser higienizado. Até pouco tempo não tinha sequer papel higiênico nas escolas. Terá isso, né? Vai ter... Está falando que vai ter álcool em gel, mas a gente sabe, já tem denúncia, que tem escolas dessas que estão aí, entre aquelas que está indo um número diminuto, né? Porque não fala a quantidade de aluno que está, mas não está indo mais que 10, 15 alunos, né? Porque os pais responsavelmente estão atendendo uma campanha que a PUESP começou desde lá de trás, dizendo o quê? Que os pais não mandassem seus filhos para as escolas, os professores não fossem e nem os estudantes fossem, né? Porque a gente tinha que, no mínimo, ter segurança, né, de que o coronavírus estava sob controle, não está. O anúncio do retorno às aulas presenciais em fevereiro, sem vacinação e sem instalações adequadas nas escolas, teve o imediato repúdio da PUESP. Em nota, a direção da entidade ameaçou convocar uma greve da categoria se a decisão for mantida. Também entramos com ação no STF, solicitando que os profissionais da educação fossem incluídos na primeira fase de vacinação, conforme ofícios enviados ao governador e ao secretário de Educação. Nossa reportagem conversou com um médico especialista em epidemias que defendeu a vacinação prioritária para professores.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, pediu aos governos que priorizem os professores no acesso às vacinas contra a Covid-19, pois consideram estes profissionais como linha de frente. Entre os professores, você tem pessoas maiores de 60 anos, pessoas de comorbidade, que teriam mais risco. Quando você volta às aulas, você volta o transporte, os pais vão levar as crianças, né? Então tem tudo que envolve a volta às aulas e que pode oferecer mais riscos, sem dúvida. Outra questão é a dificuldade das crianças pequenas, especialmente, de manterem um comportamento de segurança. Então você pensar em classes aí de 7 a 11 anos, que essas crianças vão manter distanciamento, que nos intervalos não vão se abraçar, né? É muito difícil. Então, num momento de muita transmissão, é razoável que você pense em fechar as escolas. O Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 prevê que os professores sejam vacinados apenas na fase 4, a última, antes da população em geral. Ideal que os professores estejam protegidos contra tudo. No meu entendimento, se eu fosse eleger assim, uma classe que eu considere a mais importante da nação, eu colocaria os professores. Para o Unicef, os professores deveriam ter prioridade na vacinação. A organização acredita que quanto mais tempo os estudantes permanecem fora da sala de aula, menor a probabilidade de que retornem. A APOESP solicitou ao governo do estado que professores de escolas públicas e privadas sejam incluídos como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. O sindicato não descartou uma possível greve da categoria, caso isso não ocorra antes da reabertura das escolas. A PUESP está aí, então, o posicionamento da PUESP sobre a questão do retorno às aulas, né? Antes realmente que garanta total aí a vacinação de todos, né? Pelo menos boa parte da população, essa é a posição da PUESP. E a PUESP que comemora 76 anos de fundação. Vamos acompanhar. Nos dias 13 e 14 de janeiro de 1945, um grupo de professores se reuniu na cidade de São Carlos e criou uma associação para defender seus direitos. A entidade se organizou em vários municípios durante a década de 50. A primeira grande greve ocorreu em 1963, conquistando reajustes, gratificações e redução da jornada. Com o golpe militar de 64, as lutas foram interrompidas. Somente em 1973 é que se forma um grupo organizado de oposição, que se une ao movimento sindical de outras categorias, exigindo democracia. É nesse ano que a associação é transformada em APOESP. A partir de 79, uma nova direção assume, tornando a entidade uma referência na luta pelo ensino público gratuito e de qualidade. Maior sindicato do país, organiza uma série de movimentos vitoriosos que resultam numa série de conquistas fundamentais para a categoria. Ao completar 76 anos de existência, a APOESP está presente em todo o estado, em cada sala de aula, na vida de cada profissional da educação. E também está nas ruas, em nossas casas, na vida de todos nós, que acreditamos em construir um país melhor para todos. Parabéns à PUESP, parabéns pela luta, pelas conquistas, né? Toda a categoria
tem que ter o seu representante? Sim, é assim que a gente vai melhorando, né, para cada profissional. A história nos mostra desse jeito. A história da POS nos mostra desse jeito. São várias conquistas, várias lutas por melhores salários. A única categoria que não luta por melhores salários é a dos políticos. Não é? Por que será? Já viu político fazendo greve? Estamos aqui fazendo greve, porque a gente quer uma cesta básica adequada. A gente nunca vê greve de político, tampouco vê greve de político para pedir um aumento de salário ou greve de político para melhorar a cesta básica. O senhor já viu? Por que será? Analise. Agora que a gente vê os professores lutando para melhores condições de sala de aula, melhores condições de salário, melhor condição, né, de assistência aos professores, tudo isso a gente vê. Reflita um pouquinho sobre isso. Oi, Maria. E além fala. de luta, os sindicatos também fazem homenagens, né? Aconteceu essa manhã, o Instituto Conesp, que é o Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, entidade que representa mais de 200 mil trabalhadores da ativa e também aposentados. Realizou na manhã dessa segunda-feira, dia 18 de janeiro, um ato de solidariedade a servidores municipais da UPA do Piracicamirim. O ato, com participantes da executiva do Conesp, utilizando máscaras e fazendo distanciamento, foi marcado pela entrega de botão de rosas aos servidores da UPA, durante a troca de turno, que foi ali por volta das 7 horas da manhã. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, Valdires Grineiro, a ideia é de estender essa solidariedade, a todos os servidores públicos, especialmente os da saúde, que em plena pandemia do coronavírus estão na linha de frente em defesa da vida. Parabéns ao Conesp, é exatamente isso. Temos que homenagear todos os funcionários públicos, todos os trabalhadores, né, específicos os funcionários públicos da saúde, que nesse momento estão aí lutando para salvar vidas, lutando, né, para ajudar a população. Né? Parabéns aí à atitude do Conesp.